em 1974, criado por Gary Gygax e Dave Arneson, o grande jogo, melhor de todos, Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons é um jogo de RPG. RPG significa Role Playing Game, ou seja, um jogo de interpretação de personagens. É o meu jogo favorito. E nesse jogo, você tem um grupo de pessoas que começam a contar uma história uma para as outras. Existe uma pessoa que direciona esse contar de histórias, que é o mestre. Nesse caso, no meu grupo, sou eu. E tem os jogadores que constroem seus personagens e vão para aquele mundo que o mestre iniciou. Inicialmente você até acha que o mestre cria tudo, não. Quem vai criando a interpretação do personagem, todas as histórias, é justamente o grupo, que no final faz um mix e forma uma história muito divertida. O jogo de RPG tem vários sistemas de jogos, mas um dos principais com certeza é o Dungeons and Dragons, foi o primeiro, mas existem vários outros sistemas. Hoje em dia, quando se vai na livraria ou se procura na livraria na internet, tem várias opções, que usam dados, que não usam dados, enfim. O importante é a diversão nesse jogo de contar histórias, nesse jogo de storytelling, que é justamente contar história. Recentemente saiu o filme Dungeons and Dragons, né? Honra entre Rebeldes, e esse filme eu tive a oportunidade de assistir, basicamente pega essa ideia do jogo. Então é muito bom o filme, muito divertido. Recomendo para vocês que assistam, mesmo quem não gosta de RPG ou quem nunca se interessou por RPG, pode assistir esse filme que vai ser realmente bacana. Nele a gente vai ter o Chris Pine, a gente vai ter nossa musa lá dos Velozes e Furiosos, a Michelle Rodrigues. A história é muito bem construída, muito bacana e divertida, que é o mais importante. Vocês vão lá para se divertir em um filme galhofa, um filme estilo Sessão da Tarde. Eu não vou nem lembrar do filme Dungeons and Dragons que saiu em 2000, que é um horror, filme muito ruim. Não assistam, só se quiserem sofrer. O ato de contar histórias praticamente surgiu com o surgimento do ser humano. Desde sempre, o ser humano conta histórias. Então hoje nós vamos falar sobre a neurociência do storytelling, ou seja, do ato de contar história. Eu sou Thiago Nascimento, neurologista e nerd, e venham comigo. Bem, como eu falei, o storytelling, o ato de contar histórias, ele vem desde sempre. Ele começou com achados visuais, então as pinturas, né? Muitas vezes pinturas rupestres, ali era uma história sendo contada. Depois avançou para o ser humano desenvolver essa fala, então storytelling através da fala. Depois saiu a escrita, né? Começaram a surgir os livros. E hoje a gente está no storytelling virtual. A gente está no novo storytelling, que é o ato de contar histórias através das redes sociais, muitas vezes. O que é importante entender desse storytelling é que existe aí um mecanismo de empatia quando se conta a história. Existe uma ligação entre o contador e quem está ouvindo a história. Essa ligação é extremamente importante. É a ligação que guia todo esse processo. E aí surge um conceito, que é um conceito que por muitos é questionado, que é um conceito de neurônios espelho. O que é isso? Imagine que eu vou te colocar numa ressonância magnética. Nessa ressonância magnética funcional, eu vou conseguir saber que áreas suas estão sendo ativadas, que áreas suas estão ativas naquele momento em que você está ouvindo a história. A história conta sobre uma escalada. Eu estou contando a história de uma escalada. As áreas cerebrais que envolvem o ato motor da escalada é ativo em quem está ouvindo a história. Então existe um espelho aí, existe uma similaridade aí, existe uma ligação do que está sendo falado, o que está sendo contado na história e a área cerebral correspondente àquela ação. Além disso, em todo esse processo de criação, né, do storytelling, eu vou ter áreas cerebrais específicas que vão ter ações específicas. No livro de Paul Zak, Histórias e o Cérebro, a Neurociência da Narrativa, por sinal não poderia existir um livro melhor para eu falar aqui nesse momento, ele fala como a história, essas histórias contadas modificam a história. São histórias que vão ser importantes
para a formação da sociedade. Então, o ato de storytelling, o ato de contar história, é muito importante para transmitir o conhecimento e para muitas vezes ser aquele discurso que vai fazer com que a sociedade se modifique, para bem ou para mal. E aí, o que é que ele diz também nesse livro? Ele conta como é esse processo de formação do storytelling. Como é que funciona lá no nosso cérebro, como é que é a sequência. A sequência, primeiro, é a ativação do córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal é a nossa área de entendimento, é a nossa área de julgamento. Então ele vai começar a entender e conectar a história, nossa área de decisão, de tomar atitudes. Então ele começa a compreender a história a partir do córtex pré-frontal. Depois a gente vai para uma área mais emocional, responsável pela regulação das emoções, que é a amígdala. E a amígdala ela vai ter um papel, muitas vezes, de conectar emocionalmente com a história. Vai existir aí a liberação de dopamina, que vai fazer com que você tenha essas emoções, esse prazer de ouvir essa história, essa conexão. Depois, a gente vai envolver também o hipocampo, que é a área da memória. Aquela dopamina também vai ajudar nessa construção dessa memória. E aí essa memória dessa história contada vai ser gravada para poder ser resgatada depois. E por último, a gente tem aquele famoso eixo hipotálamo hipofisário. Esse eixo vai lá na neurohipófise liberar um hormônio que é extremamente importante, que é o hormônio do amor, a ocitocina. E essa ocitocina vai fazer essa ligação entre a pessoa que está contando a história e a que está ouvindo. Essa história vai se conectar aí. Vai existir uma conexão entre os dois seres aí. E essa história vai ser absorvida dessa maneira. Então perceba que são várias regiões cerebrais que acabam trabalhando em conjunto para que isso aconteça, junto com aquele conceito também de neurônios espelho. Só que esse conceito de neurônios espelho foi questionado. Então Gary E. Koch lançou um livro que era o mito dos neurônios espelho. Algo que a gente pode absorver desse livro é que talvez o que ele queira dizer é que esse conceito não é tão simples. Não é que vão existir neurônios responsáveis por copiar aquilo que a gente fala e relacionar com as questões motoras ou áreas específicas cerebrais. Mas é entender que esse processo é muito mais complexo. Vimos que esse processo realmente é mais complexo, que envolve outras áreas, que envolve e provavelmente envolve áreas que a gente não sabe ainda. Mas o contar histórias é essencial para a humanidade. E a gente tem que entender que tem usos positivos, então muitas pessoas acabam usando para estimular pessoas a saírem de caminhos ruins, a se melhorar como pessoas, mas existe também usos que a própria mídia usa, o marketing usa, ou até pessoas mais com interesses de manipular outras pessoas. Então contar histórias depende muito de quem usa. E nós usamos todos os dias nós contamos histórias. A nossa vida é contar histórias, é o storytelling. Quando existe toda uma mítica por trás, toda uma história por trás, aquela história faz mais sentido. Então buscamos sempre, o ser humano ele sempre busca sentido nas coisas. Quando a gente conta uma história, por exemplo, de uma máquina, de um robô, ele é sempre humano. O robô é humano. Porque nós só conseguimos contar histórias de seres humanos. Então, para a gente criar um vínculo com aquele robô, ele precisa ter algo próximo a mim. E o tipo de história que eu sei contar é uma história humana, com sentimentos e tudo mais. Então veja como esse storytelling é algo maravilhoso. Bem, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje, né? Eu recomendo demais o Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes. Na verdade, o título correto seria Honra entre Ladrões, mas poderia as pessoas não entenderem, porque o conceito de ladrão no jogo de RPG é algo do ladino, é algo daquele furtivo, daquele personagem que se esconde, do espião. E talvez por isso a tradução mudou para Honra entre Rebeldes. É um filme maravilhoso, é um filme que vale a pena assistir, é um filme muito divertido, então assistam. E quem gostava daquele desenho antigo, Caverna do Dragão, vai ter uma surpresa ao assistir esse filme. Por sinal, o desenho Caverna do Dragão é baseado no Dungeons and Dragons, né? Olha só, sendo o mestre dos magos, o mestre do jogo. E quem tiver a oportunidade de jogar RPG de mesa, junto com o pessoal, se bem que hoje você entra na internet, no YouTube mesmo aqui, você
encontra pessoas que jogam e dá para assistir sessões lá de RPG, né? Eu garanto que é algo muito bacana, né? Chamar de mini teatro é algo mais próximo, parece que um pouco de mini teatro, mas é algo muito mais divertido que envolve você ter um grupo legal e uma criação de amizades. Os amigos que eu fiz ou que fortaleci a amizade durante o RPG são meus amigos até hoje. São meus amigos que eu tenho mais vínculo. É muito bacana jogar RPG. Por sinal, a gente está devendo essa sessão entre a gente para poder reintegrar. Então RPG também é amizade. Tenham uma boa semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Chame colegas para poder também se inscrever no canal. Eu estou aqui toda semana. Um abraço para vocês. Se inscrevam, curtam e compartilhem esse vídeo. Até semana que vem.